Fala, nação de obstinados, professor J na área, para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós falaremos sobre acentuação gráfica. Utilizaremos aqui um dos nossos mapas, nós temos aí o combo do J, são mapas mentais para revisões e nós utilizaremos aqui um deles para demonstrar as regras de acentuação gráfica. Aconselho que você veja o vídeo de sílaba tônica, sobre a classificação das palavras quanto à tonicidade. Temos este vídeo aqui no canal, o link está na descrição deste vídeo, tá? Então, pessoal, olha só. A acentuação gráfica, as regras gerais de acentuação levam em conta a classificação da sílaba tônica e a terminação da palavra. Então, na classificação nós temos as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembrando que na língua portuguesa a sílaba tônica é sempre uma das três últimas. É muito importante que vocês saibam disso, tá? Uma das três últimas sílabas, no caso, será a tônica. Não importa se a palavra tem 100 sílabas. Uma das três últimas será a sílaba tônica, tá? Por isso que nós temos aí uma classificação com oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A oxítona, a sílaba tônica, recai sobre a última sílaba, a paroxítona sobre a penúltima sílaba e a proparoxítona sobre a antepenúltima sílaba. Vamos aqui para as regras de acentuação gráfica. Olha só, temos os monossílabos tônicos, são acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e os ditongos abertos EL, EI, OI. Então, todos os monossílabos com estas terminações receberão acento. Por exemplo, pá, pé, pó, véus, réis, dói. Eu quero, pessoal, que vocês entendam uma coisa. As bancas geralmente costumam trazer questões perguntando se determinadas palavras ou monossílabos são acentuadas pela mesma regra. Aí você tem que reparar em uma coisa, olha só. Se perguntasse, por exemplo, que o monossílabo pá e dói seriam acentuados pela mesma regra, você diria que não, tá? Porque nós temos aqui uma regra geral, que é a regra dos monossílabos tônicos, terminados em A, E, O, e uma regra específica, que é dos ditongos abertos. Então, se perguntar se pá e pó recebem acento pela mesma regra, você vai dizer que sim. Mas, se misturar a regra geral com a regra específica, você vai dizer que não, tá? Eu coloquei aqui lado a lado para vocês entenderem melhor e para facilitar a memorização. É tanto que, se vocês perceberem bem, nós teremos aqui as oxítonas e acentuaremos as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens e os ditongos abertos, EL, EI e OI. Então, olha só, são as mesmas terminações dos monossílabos tônicos, exceto em e ens. Fica bom para memorizar, tá? E aqui também vocês ficarão ligados, porque se perguntar, por exemplo, se sofá terminado com A e chapéu terminado com um ditongo aberto EL são acentuados pela mesma regra, você vai dizer que não, tá? Não pode misturar a regra geral com a regra específica. Tranquilidade, pessoal, aqui é um bizu muito certeiro, as bancas cobram muito esses pontos, tá? Olha só, nós temos aqui, pessoal, também que o S adicionado não influencia, tá? Você pode aqui colocar o S, por exemplo, pás, pés, tranquilo vai receber o acento da mesma forma. O S não afeta as regras, certo? E aí, o que é que a gente sempre faz? Eu coloquei até uma informação aqui, que nas revisões ajuda muito. Pode-se dizer que todas as paroxítonas são acentuadas, exceto aquelas terminadas em A, E, O, em e ens, que no caso é a regra das oxítonas. Por quê, pessoal? Porque as palavras paroxítonas, se vocês perceberem bem, a lista de terminações aqui, olha, é bem maior. Então muita gente não consegue memorizar, tá? É bom que você memorize, é bom que você saiba, mas muita gente não consegue. Então, por exclusão, quando uma palavra for paroxítona,
tá? E, no caso, não tiver a terminação das oxítonas, a gente acentua, né? A gente geralmente criou aí esse raciocínio para facilitar, mas o ideal é que vocês memorizem, tá? Aqui as paroxítonas, olha, serão acentuadas se terminadas em L, N, R, X, PS, US, I, IS, ON, ONS, UNS. No caso aqui, o A nasalizado, né? E o AN, né? E com S também. E o ditongo oral. Então temos aqui os exemplos: fácil, pólen, cadáver, tórax, bíceps, vírus, júri, lápis, iandon, íons, álbum, álbuns, órfã ou órfãs, órfão ou órfãos e jóquei. Então temos aqui as terminações das paroxítonas. É bom que vocês memorizem. Foi colocada aqui uma informação também, olha, para facilitar o raciocínio aqui das regras. Pó e esse pó não são acentuados pela mesma regra, pois não possuem a mesma classificação quanto à tonicidade. É justamente isso que eu falei aqui em cima. Vocês não podem misturar as regras. Temos aqui pó, que é um monossílabo tônico terminado em O, e temos cipó, que é uma oxítono terminada em O. Porém, não são da mesma classificação quanto a tonicidade. Então, não tem como ser acentuado pela mesma regra. Tranquilo, pessoal? É muito importante que vocês reparem nesses aspectos, porque as bancas abordam muito, certo? Então, aqui nós já explanamos acerca dos monossílabos tônicos, das oxítonas, das paroxítonas, e agora nós vamos para as proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Olha só, essa regra é predominante, pois não leva em consideração a terminação da palavra ou a separação silábica. Então temos aqui trágico, patético, árvore, dúvida, certo? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Se você fez lá o macete que eu passo lá na aula de sílaba tônica, identificou que a sílaba tônica é antepenúltima, é acentuada. Tranquilo, não vai levar em consideração a terminação da palavra. Foi proparoxítona, é acentuada. Aí eu trouxe aqui um detalhe para vocês, pois as bancas cobram muito, tá? São as chamadas proparoxítonas aparentes ou eventuais. Algumas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, que no caso é uma semivogal com uma vogal, podem ser consideradas como proparoxítonas aparentes. Eu trouxe aqui o vocábulo história, tá? O vocábulo história, se eu não separar, no caso aqui, a última sílaba, no caso, se eu pegar história e colocar como na última sílaba nós tivermos uma semivogal e uma vogal, então a palavra história será uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Mas nós temos também história com a separação aqui ficando uma vogal no ri e outra vogal na última sílaba. Então nós teremos aqui uma palavra proparoxítona, né? A considerada proparoxítona aparente ou eventual. O que eu quero deixar para vocês é que aqui, pessoal, são duas regras distintas, tá? A palavra paroxítona terminada em ditongo é uma, a palavra proparoxítona, no caso aparente ou eventual, é outra. Se a banca perguntar qual regra está levando em consideração para acentuar tais palavras, você vai fazer uma análise por exclusão, tá? Caso sobre somente a palavra que é uma proparoxítona eventual. Por exemplo, digamos que nós tenhamos 5 alternativas, certo? E 4 você tem certeza que são paroxítonas. E uma que ela é proparoxítona eventual e a banca perguntar qual o vocábulo que tem uma acentuação distinta, né? Uma regra de acentuação distinta das demais. Você vai dizer que é a acentuação da proparoxítona eventual. Tranquilo? Então, requer uma análise aí de todas as palavras e por exclusão você vai achar a resposta. Por isso é importante saber disso, tá ok? Aqui eu coloquei uma informação. A regra dominante é a da paroxítona terminada em ditongo crescente. Caso não exista a resposta mais adequada, então é possível analisar a possibilidade de uma proparoxítona eventual. Tranquilidade, pessoal? Queria passar para vocês hoje essas regras, então nós abordamos aqui todas as regras de acentuação gráfica. Se você quiser revisar com os nossos mapas, o link está na descrição deste vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aperta aí no botão inscrever-se para continuar recebendo mais dicas de língua
portuguesa. E também não esquece de curtir este vídeo. Forte abraço, até a próxima.